Senador Delcídio Amaral, presidente dessa comissão, senhores Leonardo Rodrigues Albernaz, senhores Tiago Dutra e senhor Júlio Marcelo de Oliveira, do TCU. Efeito normativo. Bom, a explanação extremamente clara, técnica, aritmética, que nós vimos aqui de fatos é extremamente grave. Acho que não fica nenhuma margem para dúvidas do que aconteceu. E me parece, falando numa linguagem mais coloquial, que há dois graves procedimentos aqui do governo federal. Usar dos seus bancos oficiais para fazer financiamento em interesse próprio, o que é absolutamente proibido, não só na relação governo federal com seus bancos oficiais, mas em qualquer outro banco privado com eventuais controladores. Isso é considerado um desvio de procedimento gravíssimo. Por outro lado, o de mentir, de tentar falsear a realidade para o povo brasileiro e para o Congresso Nacional, para a Justiça, de uma maneira absolutamente inaceitável, em que se tentava demonstrar uma situação financeira do governo federal que não existia, com efeitos, e aqui eu vou dizer uma coisa que ficou bastante clara, principalmente nas palavras do procurador, o senhor Júlio, com efeitos eleitorais, porque todas as correções e as eventuais mudanças de rumo, tentativas de mudança do rumo, começaram a aparecer somente entre outubro e novembro de 2014. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece metas anuais relativas a receitas, despesas. Antes, eu vou pedir um esclarecimento aqui, até para deixar isso muito claro, que o meu querido senador Fernando Bezerra colocou. E havia uma discussão entre nós dois, eu queria só para deixar claro, em que ele acha que numa das curvas colocadas pelo senhor Tiago, num dos gráficos apresentados pelo senhor Tiago, as tais pedaladas já começaram a acontecer antes de 2013. E eu dizia para ele que apareciam eventualmente picos de momentos negativos e não uma constância como começou a acontecer a partir de 2013. Vou pedir que isso seja esclarecido logo, que é um ponto fundamental da nossa discussão e seria importante ficar bem esclarecido. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece regras mais restritivas em ano eleitoral, de modo a impedir que o chefe do Executivo use recursos públicos para desequilibrar o pleito usando de recursos públicos. No entanto, o governo federal propôs a redução da meta estabelecida pela LDO para 2014 somente no mês de novembro. E eu queria, novamente, mês de novembro de 2014. Somente no mês de novembro de 2014. Pergunto a Vossa Senhoria se isso não representa mais um flagrante descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seu artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que as diretrizes orçamentárias devem incluir um demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos. Isso evidencia a preocupação da LRF em estabelecer metas realistas e devidamente fundamentadas com cálculos consistentes de trajetórias de receitas e despesas. No entanto, o
quinto relatório bimestral de novembro de 2014, logo após as eleições, a receita líquida de transferências a estados e municípios, repito, logo após as eleições, foi reduzida em 38 bilhões e as despesas primárias obrigatórias tiveram um acréscimo de 22 bilhões em relação ao quarto relatório, não é a previsão do início do ano, ao quarto relatório bimestral de setembro. Isso mostra que em apenas 2 meses o governo mostrou uma queda de resultado primário esperado de 60 bilhões. Pergunta: o senhor considera que houve por parte do governo federal a intenção de não reconhecer a frustração de receitas e crescimento de despesa para não ter que contingenciar gastos antes das eleições? Isso caracteriza o uso indevido de execução orçamentária com a finalidade de influir nas eleições? O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, o governo federal deverá promover, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, novamente, após as eleições, no final de 2014, ressalto, no final de novembro de 2014, logo após as eleições, o governo federal emitiu o decreto 8.367, que ampliou os limites de movimentação e empenho em cerca de 10 bilhões, embora já estivesse claro que a meta de 80 bilhões da LDO vigente não seria cumprida. E, apesar do fato que a proposta de redução da meta por meio do PLN 36 de 2014 ainda não tinha sido aprovada na ocasião. De um modo geral, um grave problema das contas do governo federal do ano passado foi o que o governo autorizou no final do ano a abertura de crédito com recursos do aumento da dívida pública por decreto e não por lei. Pergunto a Vossa Senhoria se isso não representa um flagrante descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. De 2007 a 2011, durante 60 meses, e aí vai uma diferença, senador Fernando. Concluindo, senador Castro, por favor. Estou concluindo, rapidinho, mas o assunto é muito grave para ser tratado com superficialidade, e me permita que a gente possa, é muito pouco, mas é um assunto muito grave. De 2007 a 2011, durante 60 meses, o saldo da Caixa Econômica Federal para pagar o Bolsa Família ficou deficitário em apenas um mês. Mas, a partir de 2012, os atrasos aumentaram 4 meses de cada 12 meses e, em 2014, senador Fernando Bezerra, em 2014, esse saldo foi negativo em 8 de 9 meses analisados pelo TCU. O senhor concorda que passou de atrasos esporádicos para um planejamento cuidadoso para maquiar, e a palavra é essa, maquiar resultados fiscais do governo central no ano passado? O governo já conseguiu pagar os 40 bilhões identificados pelo TCU como créditos de bancos públicos para o Tesouro, para o pagamento de subsídios e programas sociais? Quanto ainda falta para que essas despesas sejam totalmente pagas? Os jornais recentemente, penúltima pergunta, muito curto. Os jornais recentemente divulgaram que as pedaladas fiscais ainda estavam ocorrendo. Isso é verdade? De quem, e essa é uma pergunta que eu gostaria de uma resposta técnica e objetiva, de quem é a responsabilidade pelas pedaladas fiscais? Os empréstimos de bancos públicos para o seu controlador e pelo não contingenciamento das contas eleições. Os gestores ou
o presidente da República? Essa é uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida do aspecto técnico, jurídico da questão. É isso que eu tinha perguntado. Obrigado pela paciência, meu presidente. Senhor senador Tasso Gereissati, obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder a todas. Realmente, a premissa básica da Lei de Responsabilidade Fiscal é o realismo fiscal. É o governo ser realista com aquilo que arrecada e com aquilo que pode gastar, né? E houve uma mudança drástica de panorama daquilo que o governo anunciava como panorama fiscal de agosto de 2014 para o período posterior às eleições, o relatório que foi feito no início de novembro, referente ao 5º bimestre concluído. Nas análises que fizemos, e demonstramos isso no memorial que apresentamos aos ministros do Tribunal de Contas, desde o primeiro decreto de programação financeira de 2014, o governo falhou na sua obrigação de ser realista com dados oficiais que já eram disponíveis, que eram do conhecimento do governo. Então, o governo, ele é o senhor desses dados. A arrecadação é acompanhada semanalmente, quinzenalmente, mensalmente pelos órgãos do governo. E, então, a meu ver, essa mudança de panorama repentina de agosto para o fim de outubro, começo de novembro, revela, na minha opinião, a opinião do Ministério Público, um dolo evidente de manifestar uma situação fiscal irreal no período pré-eleitoral e só trazer a realidade da Lei de Responsabilidade Fiscal após o período eleitoral. Eu tive um professor de Direito Penal que dizia muito claramente assim, olha, o dolo, ele grita nos autos. As circunstâncias dos fatos, eles evidenciam qual é a intenção dos agentes. Quer dizer, não há uma justificativa plausível para se imaginar que o governo pudesse desconhecer a realidade fiscal brasileira de janeiro de 2014 até outubro de 2014 e apenas em novembro ser surpreendido por uma mudança de cenário da ordem desses números que o senhor apresentou, da ordem de 100 bilhões de reais. Então, desde o decreto 8127, do início de 20 de fevereiro de 2014, já havia uma violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda a questão da abertura de créditos suplementares ao final do exercício, que eu não tive tempo de abordar na minha apresentação anterior, que ao se utilizar de fontes não primárias, fontes de endividamento público, fontes não neutras, afetando o endividamento público, não poderiam ser feitas por decreto. Essas aberturas só poderiam ocorrer com autorização legislativa. Só o Congresso Nacional poderia autorizar o governo a fazer essa abertura de crédito. Então, essa abertura por decreto viola lei orçamentária, viola a LRF e viola a Constituição da República. Em relação aos saldos diários das contas de suprimento do governo na Caixa, os dados que o senhor apresenta podem ser mais bem analisados se olharmos os saldos não mensais, porque essa estatística que o senhor apresentou, se não me engano, foi uma que foi divulgada na mídia, que considerava apenas o saldo do último dia do mês. O gráfico que o doutor Leonardo apresentou, que leva em consideração os saldos diários, o doutor Tiago também apresentou um gráfico nesse sentido, mostra nitidamente que a partir do segundo semestre de 2013, praticamente todos os dias, essa conta de suprimento teve saldo negativo. O senhor perguntou se houve já o que seria a despedalada, se esses saldos devedores já foram resgatados. E se estariam ocorrendo ainda em 2015. Há cerca de uma semana, o Ministério Público de Contas enviou ofícios requisitando informações de todos esses órgãos envolvidos para que a gente possa ter números oficiais detalhados da situação de cada uma dessas contas. As informações ainda não sistematizadas, mas que nós já tivemos conhecimento, é que em alguns casos houve o pagamento, ao que parece, na situação na Caixa Econômica Federal estaria regularizada,
A situação do FGTS não está regularizada. A questão junto ao BNDES, ao contrário, está agravada. O saldo devedor da União perante o FGTS, ou perante o BNDES, é maior do que era ao final do ano passado, né? E o senhor pergunta de quem é a responsabilidade. As contas que o Congresso Nacional tem a competência e a missão de julgar são as contas da Presidente da República. Não são as contas dos ministros de Estado, nem do secretário do Tesouro, nem do presidente do Banco Central. São as contas da Presidente da República. E os decretos presidenciais que nós questionamos e apontamos como fraudulentos, porque violaram os dados oficiais que o próprio governo dispunha e tinha conhecimento, e que ele intencionalmente ignora, são decretos que levam a assinatura da Presidente da República. Isso me leva à conclusão de que a responsabilidade é da excelentíssima senhora Presidente da República. Doutor Tiago, gostaria de complementar alguma coisa? Só em relação aos esclarecimentos que foram solicitados sobre quando começou, né? Em relação à Caixa Econômica Federal, de fato, começa no segundo semestre de 2013 e no Banco do Brasil também em 2013. No caso do BNDES, nós vimos no gráfico que em dezembro de 2010 já há equalização, não há o pagamento e começa a se acumular o saldo. E no caso do FGTS, em 2011, também há o subsídio e não há o pagamento. Em 2012, foi emitida a portaria 122 de 2012, do Ministério da Fazenda, mudando a sistemática, aumentando o prazo de 6 meses, mudando a sistemática de apuração do valor devido de 6 meses para 24 meses, no caso do BNDES. Foi em março de 2012. E no caso do FGTS foi emitida a portaria 278, 2012, também alterando a dinâmica do FGTS. Esse era um recurso que ele passava rapidamente pela conta única e já ia para o FGTS. A partir desse momento, ele começa a ir para a conta única e entrar na sistemática de programação financeira do governo federal. Então, mas os atrasos são anteriores à portaria. Ela, de certa forma, oficializa a sistemática que estava sendo implementada. No caso do BNDES, a informação que o Tesouro nos informou, né, só que em reuniões, não tem nenhum documento oficial, apenas uma nota de esclarecimento do Tesouro, eles estão atendendo aos 24 meses. O saldo tem aumentado, né, segundo as demonstrações financeiras do BNDES do primeiro semestre desse ano, o saldo está em torno de 27 bilhões, porém, cumprindo o prazo de 24 meses. Essa é a informação na nota de esclarecimento do Tesouro Nacional, ainda não confirmada por nós.